O Estado é laico, mas a sociedade é definida. Exatamente. A grande maioria é cristã. Exato. E o Estado precisa estar para... O Estado seria uma roupa, a vestimenta da sociedade. Sim. Então, quer dizer, o Estado está configurado sobre leis, sobre princípios, valores daquela sociedade. Eu, Sim. como cristão, se eu for morar no Egito, se eu for morar na Jordânia, eu tenho que respeitar aquela sociedade islâmica e aprender a respeitá-los e conviver com eles, entendendo a lei, as leis deles, né? E o Estado é algo que aparece em um segundo momento na Bíblia, né, Bispo? Primeiro a gente vê Deus criando o homem e dá autoridade e legitimidade para Adão. Depois ele cria a Eva e com isso vem a primeira instituição bíblica, que é a família. O Estado surge depois que Caim mata Abel. Chega a época de Noé e Deus fala, olha, eu vou ter que colocar o homem para governar o homem porque vocês não conseguem se governar. Então em Noé ele estabelece ali a punição, né, a pena de morte, e ali surge pela primeira vez o Estado. Então a criação do Estado foi algo que só existiu por causa da nossa queda, por causa do pecado. E hoje é necessário que isso aconteça. Paulo dizia, né, quem precisa da lei não são os santos, são os ímpios, aqueles que não reconhecem o pecado. Então a lei serve para colocar o limite, o Estado serve para limitar. Ele serve para proteger a igreja do Estado, não o contrário. Então a gente tem que entender, porque a minha geração, as gerações mais novas já têm sido educadas de um jeito de que o Estado laico é praticamente um Estado ateu, né? Então não pode ter Bíblia, não pode ter o crucifixo no Congresso, não pode orar antes da aula. Não, peraí, o Brasil continua sendo um país cristão, um país católico, evangélico. Não é o Estado que vai impedir que isso aconteça. O Estado laico foi feito para impedir que o Estado obrigue, né, alguma religião sobre as pessoas. Então, a gente trazer e reforçar essa visão, principalmente para quem está assistindo, é importantíssimo. Mas eu não podia deixar de lado essa bandeira. Eu trouxe muito forte. É claro que as pautas conservadoras, muitas delas são federais, né? Então, aborto é pauta federal, drogas é pauta federal, armamento, pauta federal. Então, tudo isso eu coloquei, claro, meu posicionamento, mas eu entrava mais no que era municipal. Então, educação foi a minha principal bandeira. A competência municipal de educação é educação básica, né? Então, crianças de até 8, 9 anos, mais ou menos. E ali foi nesse sentido que eu trabalhei. A minha história na política, mesmo sendo curta, 1 ano, já me encaminhou muito para esse lado. Eu vi uma experiência interessante esse ano, Bispo, que foi, eu participei da Conferência Nacional de Educação. A conferência, para quem não sabe, a Conferência Nacional de Educação foi a reunião que definiu o Plano Nacional de Educação, um documento com diretrizes e bases para a educação inteira no país pelos próximos 10 anos. E essa conferência aconteceu em 3 etapas, a municipal, a estadual e a federal. Eu fui na etapa municipal. E aí, na verdade foi no final do ano passado, não foi nesse ano. Eu fui na etapa municipal em outubro, quando ninguém ainda estava falando desse assunto. Era pouco divulgado, pouco conhecido. Eu descobri que ia acontecer lá na minha cidade de Curitiba, na PUC do Paraná. E eu fui até a etapa municipal para acompanhar, para ver o que estava acontecendo. E aí eu vi horrores, eu vi absurdos, eu vi uma discussão puramente ideológica, ninguém usando números, ninguém usando nada, usando os melhores dados. Não, era só ideologia, era só termo enfim, uma coisa absurda. E aí no final do evento, os delegados eleitos ali na conferência subiram no palco e gritavam: viva a América Latina, toda feminista, os gays, as bi, as trans, sapatão, vão fazer uma revolução. E aí eu gravei isso. E eu postei esse vídeo na internet falando, olha o que está acontecendo na Conferência Nacional de Educação, vai definir as diretrizes da educação, tará, tará. Esse negócio explodiu, viralizou ali em Curitiba, começou a circular grupo de WhatsApp, redes sociais, o negócio foi, começaram a ligar para os vereadores, para a prefeitura, pressionando, e aí a coisa começou a tomar proporção. Na época estavam tendo algumas manifestações, passou em algumas manifestações, alguns deputados, vereadores começaram a postar o vídeo, a Bia Kicis postou, o Deltan postou, então o negócio ganhou um corpo absurdo. E aí, 1 mês depois, teve a etapa estadual, nesse meio tempo, né, enquanto viralizava esse vídeo. E eu fui de novo na etapa estadual. Quando eu cheguei lá, dessa vez não foi na PUC, foi no sindicato, APP Sindicato, um sindicato de professores bem de esquerda lá em Curitiba. Quando eu chego, eu faço a mesma coisa, eu fico no fundo, só quieto, observando, gravando. Eles me reconhecem. E aí eles me chamam pra frente e falam: quem é você? O que você tá fazendo aqui? Quem que você representa? Começam a me ameaçar, falaram que iam me processar, você não tinha que estar aqui, queriam me expulsar do evento. E ali, de novo, gravaram isso que aconteceu comigo. Eu levei para a rede social e falei: ó, pessoal, o evento não é nada democrático, está acontecendo isso e assim. E daí o negócio começou a estourar. Então eu fui praticamente arrastado para dentro dessa pauta e falei: não tem como eu deixar isso de lado. Se tudo isso aconteceu comigo e não com outra pessoa, eu preciso trazer essa pauta para mim. Então a educação sem doutrinação foi uma das minhas principais pautas ali da campanha, é algo que a gente também já tem atuado,
mesmo sem tomar posse ainda no mandato. Já tem algumas ações que a gente tem feito nesse sentido, mas é algo que eu quero fortalecer e focar cada vez mais no ano que vem. Educação sem doutrinação. Exatamente. Uma educação técnica de qualidade. Infelizmente, a gente precisa dizer que a educação não deve ser baseada em ideologia, mas deve ser baseada em dados. Sim. Porque a realidade que a gente está enfrentando hoje é de defesa, não é de ataque. Quem está atacando são eles que dominam as universidades, as escolas, os sindicatos. Então, nós estamos tendo que impor a nossa visão, a nossa cultura, para mudar isso. No Paraná, a gente tem uma realidade muito boa com as escolas cívico-militares, enfim, tem um ambiente mais propício para isso. Eu vejo que a gente tem campo para trabalhar, mas não dá para relaxar. Em Curitiba, a cidade é muito conservadora. Elegeu-se uma minoria de esquerda ali, se eu não me engano, 6 ou 7 vereadores só dos 38. Então a gente vai ter muito campo para trabalhar, mas é isso, não tem como a gente ficar só na defensiva, precisa também ficar mais na proposição, né? Beleza. Bom, excelente pauta. Educação sem doutrinação. Porque hoje, o que está acontecendo, hoje eu até entrevistei aqui uma pessoa mais cedo sobre a questão dos filhos. Sim. A igreja está perdendo seus filhos para a escola, perdendo seus filhos para a ideologia, para essa ideologia, o movimento woke, sim, professores e toda a linguagem, e os pais não estão percebendo isso. Os pais, e muitos deles sendo iniciados em redes sociais de maneira precoce, pornografia e sexualidade de forma precoce. Tudo isso traz grandes danos na alma e no coração dessas crianças. Sim. E que bom que você se levantou, que bom que você se despertou para essa voz. Eu acho que você certamente fará muitas audiências públicas, convidando pais, convidando sindicatos para ir discutir. E o problema não está nem sempre na escola privada, está mais na escola pública. Com certeza. É onde tem menos controle. É onde tem menos controle.